Bem-vindos ao Joystux em tecnologia Cyberpunk. E é assim que eu uso meu computador. Teclado e mouse independente de mesa. Eu afasto ou aproximo a cadeira na distância que eu quiser do meu computador. Eu não preciso estar com teclado e mouse apoiado. Eu tenho aqui um braço articulado. Eu jogo na direção que eu quiser aqui, ó. Fica até suspenso. Meu mouse tem ajuste de inclinação. Ok? A cadeira tem ajuste de inclinação também aqui, ó. O mousepad tem essa particularidade aqui que segura o mouse ao inclinar muito a cadeira. Essa cadeira foi a sucata de um banco de um carro Maverick que eu juntei com uma cadeira de praia de alumínio e joguei aqueles emborrachados de yoga. A base do mousepad era a base da televisão Philips 32 polegadas. Aqui é a peça da cadeira de alumínio e aqui era uma luminária, né, que eu joguei como braço articulado. E aqui eu tenho o meu computador. E o gabinete do computador é o fundo da carcaça da TV Philips 32 polegadas. É como vocês podem ver, tem ali a fixação do processador, a fonte de alimentação e tem até o nome da TV aí, né? Philips. E aqui está o computador. Tem um cooler aí, transparente, que joga o ar frio de fora para dentro, de baixo para cima. A fonte XPG joga o ar quente de dentro para fora. Atrás do radiador, do water cooler do processador, tem uma pequena abertura que ele joga o ar quente para fora. E eu tenho esse vidro aqui, ó. Eu abro a tampa e consigo mexer no computador, usar a parte USB para ligar qualquer coisa, fazer manutenção. E esse vidro aqui ele é solto. Então eu posso retirar esse vidro aqui. Eu removo o vidro, boto ali em cima da cama e faço a manutenção que é necessário. A vantagem desse computador, como ele é embutido, é mais difícil de roubar, né? A desvantagem é que você que tem que ser o técnico que conserta ele, porque não tem como você levar ele para assistência técnica. E esse computador aqui eu fiz de maneira muito simples, ó. Aqui eu joguei uma ripa de madeira Maceranduba de um lado a outro, chumbado na parede, com duas ripas aqui também. Aqui tem 3 placas de vidro. Você joga 3 placas de vidro de 6 mm de espessura. Aí eu joguei aquela fita de LED neon RGB, né, um neon Cyberpunk. Fiz um furo por trás do plástico do computador, passo o fio lá do neon por dentro. Fica aqui no carregador de celular embutido. Eu instalei aqui uma home theater. Tem meus games ali, tem os controles. Aí eu consigo ver se tem alguma formiga, inseto que entra na home theater ou se está oxidando. Da mesma forma que eu monitoro meu computador, né? E no meu computador aqui, eu aciono esse cooler manualmente, ó. Quando eu vou jogar, eu ligo o cooler. E a temperatura normalmente fica 40 graus e chega a 40 graus normal e 60 graus jogando. E o processador fica em torno de 35 a 45 graus. O processador chega a 50 graus jogando. Eu joguei aqui um cooler de processador 14400F, porque o PCH da placa-mãe, eu reparei que ele chega em 80 graus. Quando eu joguei esse cooler, ele diminuiu para 40 graus. Isso segundo o software do Hardware Monitor. Agora, no software original da placa-mãe, ele diz que fica em 35, 40 graus. E quando eu joguei o cooler, ele mostra que fica em 20 graus.
Então, por meio das dúvidas, eu deixei o cooler aí, que é desse processador aqui, né? O processador é 14400F, tá com water cooler. Eu aproveitei o cooler dele e joguei para ventilar aqui o PCH da placa-mãe. Eu tenho ali o HD SSD, 3 HDs disco rígido, NVMe, um RTX 4060, memória DDR5 6000 MTS. E aí está, ó, computador de vidro, uma ideia simples de fazer, funcional. E essa prateleira aqui, ó, eu fiz com o fundo da carcaça da TV. Fixei com 4 arames nas pontas. E até a borda frontal da televisão eu aproveitei para fazer a borda aqui do design em acrílico. E aqui em cima eu joguei placa acrílica, chapa PS, na frente da madeira, né, para ficar esse plástico assim. Aí vocês podem botar um extensor de tomada para ligar o carregador de vocês enquanto fica mexendo no celular na cama. Até um ventiladorzinho ali, ó, porque com o ventilador ficar próximo, não precisa ser aquele ventilador grande, né? Esse pequenininho aí já é o suficiente para ventilar, principalmente quando você tem ar-condicionado. E aqui eu tenho um no break e um DPS duplo. Esse DPS duplo fui eu que inventei, né? Porque aquele DPS que tem ali dentro, sim, ele é vendido no mercado, eu comprei. Só que em cima dessa invenção, eu criei um aprimoramento de uma invenção existente. Porque nas patentes das ideias você tem a criação de algo que não existe e o aprimoramento de uma invenção existente. Então essa invenção se enquadra no aprimoramento de uma invenção existente. Então eu consigo aqui monitorar em tempo real os defeitos que ocorrem no transformador do poste. E em tempo real eu consigo ver aqui, ó, tensão, corrente, frequência, o aterramento, que é o display verde. Então eu consigo monitorar. Isso aqui é um diag, né? Me dá o diagnóstico em tempo real da rede elétrica e ainda atua em tempo real com o DPS ali, que tem varistor, fusível. E no fusível eu coloquei até uma alternativa, eu joguei na lateral microdisjuntor. Então microdisjuntor combinado com os componentes eletrônicos internos desse DPS. Tem um centelhador a gás, resistor, varistor, esse microdisjuntor. E a caixa do fusível caso o microdisjuntor falhe. Aí já aconteceu ali, ó, de um microdisjuntor falhar e eu tive que jogar o fusível de volta. Então eu tenho as duas opções, ou eu uso o microdisjuntor ou o fusível. É um tanto complexo essa invenção, mas essa invenção protege seu computador contra todos os tipos de defeitos que um poste consegue fazer, né? Consegue dar. Porque eu tive problemas com o transformador do poste aqui da rua, e como eu sou especialista técnico em eletrônica, robótica e hardware, então eu criei esse dispositivo aí que protege de tudo. Mesmo que o poste dê defeito, ou algum carro bata lá e quebre, parta os fios do poste, os fios se unam e crie sobretensão, sobrecorrente, não tem como afetar nada meu aqui, ó. Em caso de ausência de energia, que eu uso no break. Então no break é só para ausência de energia. O DPS já protege contra tudo, né? Inclusive eu uso esse DPS para proteger o no break, porque o no break também não está muito barato, né? E esse DPS aí até que não é tão barato assim também, né? Porque ele tem um custo aí de uns R$300, mas custo total R$600 no break, um DPS duplo desse, aproximadamente. Então, aqui tá a fita de LED que pisca de acordo com a luz, né? Acho basicamente isso aí, né? Eu mostrei aqui. As caixas de som da Home Theater fica ali em cima, distribuindo o teto. Tem um relógio aqui. É isso aí, ó. Pra vocês verem como que é simples e fácil. E até gastando pouco, usando sucata, aproveitando o que você tem. E incrementando, jogando umas
um neonzinho que você acha para comprar na Temo, um teclado que você acha aqui sem fio no AliExpress, Mercado Livre. Você vê que vocês conseguem aí, ó, de forma fácil fazer seu computador no vidro. Então, se vocês curtiram essa ideia, eu tenho essa nova forma de usar o computador. Eu afasto aqui quanto eu quiser, eu fico com os pés na cama, eu inclino a cadeira, deixa eu inclinar ela um pouco mais aqui, um pouco mais, vou inclinar totalmente. Então você vê que o mousepad fica bem inclinado. Então é para isso que serve esse ajuste de inclinação aqui, ó. Inclina demais, tem que botar um pouco para baixo, ou posso, quando eu empurro para baixo aqui, levanto ele também, ó. Então você fica de boa aqui, ó, relaxando, ao estilo cyberpunk. Então se vocês curtiram essa ideia aí, o que vocês podem fazer com o computador de vocês, né? Vocês podem até instalar esse neon no gabinete de vocês. Eu só não aconselho plugar, porque ele tem uma alimentação USB. Só não aconselho plugar na placa-mãe, né? É melhor plugar num carregador de celular, porque vai que ele sobrecarrega a placa-mãe aí. E quanto menos aparelhos assim como celular você conectar na sua placa-mãe, menos ela vai sofrer, menos tem possibilidade de sofrer com sobrecargas, né? Para que sua placa-mãe fique íntegra. Então, se vocês curtiram aí a ideia, vocês curtem o vídeo. Se vocês acharam interessante, vocês compartilham com seus amigos. E se vocês querem novidades como essa ou outras, vocês se inscrevem no canal aí que eu vou estar sempre postando uma coisa, ou explicando mais, ou em detalhes sobre o que eu fiz aqui, né? Então, basicamente é isso aí. Falou aí, um abraço, até mais.